E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal Adriano Guimarães. Eu, Tio Cheiroso, e hoje a gente vai fazer uma avaliação, uma discussão. Espero que esse vídeo não fique muito longo. Vou tentar pausar um pouco a minha respiração e dicção para não ficar muito embolado, tá? Hoje a gente vai falar a respeito de uma caixinha de perguntas que eu recebi lá na rede social concorrente das fotos. Não posso falar o nome aqui porque senão eu perco alcance, tá? Coisas da plataforma, infelizmente. Que é um questionamento de por que as pessoas aqui no Brasil têm tanta dificuldade com perfumes de nicho, se eles são ruins, sabe? Se os perfumes designers ou os perfumes nacionais são melhores, mais agradáveis, mais palatáveis. E é com esse vídeo que eu estendo a discussão de uma forma mais abrangente para a gente entender e colocar um ponto final e pingo nos is que ficaram aí abertos, tá? Vamos lá, gente. Antes de começar, deixa o like, por favor, e se inscrevam no canal, que é muito importante. Vocês ajudam aqui o Tio Cheiroso a continuar crescendo e bater aí a meta dos 100 mil inscritos e depois passar aí ao infinito e além, né? E o like para continuar sempre recomendando nossos vídeos para vocês, porque além da inscrição, o like é uma métrica muito importante para que vocês recebam nossos conteúdos em primeira mão, tá bom? Posso contar com o like de vocês e a inscrição. É de graça e não dói. Vamos lá. Gente, a perfumaria, ela tem um contexto milenar. E os perfumes, eles não foram feitos a priori para serem ferramentas comerciais. O perfume é um rito, né? Da origem latina, perfumum, através da fumaça. Então, a perfumação antigamente era muito conhecida por queimas de ingredientes. No caso, o Bacur, né, aquele incensório bonito que tem como origem o Oriente Médio, eles preparam ali, né, o incenso com alguns ingredientes, no caso até o caife, que é um incenso mais puro e mais denso que tem no mundo, na história, e você se perfuma com a queima desses ingredientes. Você fica ali por cima, né, dá uma baforada na bata assim, a fumaça pega assim nas suas vestes e você fica ali cheirosão por um bom tempo. É um ritual e perfume assim, ele é usado por milênios e até hoje é feito dessa forma em alguns países do Oriente Médio, ok? A água de colônia, a perfumação por spray ou por sem usar válvula, derrama, joga na cabeça como Napoleão Bonaparte fazia, são ritos que foram desenvolvidos pelo Ocidente, tá? Então a gente tem assim uma origem da perfumaria, o berço dela milenar sendo no Oriente, e depois tivemos algumas mudanças no Ocidente. Não vou estender muito questão histórica, senão a gente vai criar um monte de interrogação na cabeça aí. Mas eu estou dizendo isso para a gente começar a ter uma luz, tá? Para a gente entender quais perfumes são distribuídos no mundo e por que eles são distribuídos no mundo. Então vamos lá. Quais perfumes a gente tem hoje? Aqui no Brasil, a gente tem a nossa perfumaria in-house, né? A perfumaria nacional, Natura, Boticário, Água de Cheiro, Avon. Apesar de que a Avon tem alguns perfumes lá fora também, né? E dentre outras marcas, tá usando as Mahogany e por aí vai, gente. É só pra gente entender. São uma perfumaria mainstream, porém do cenário nacional. Temos os perfumes inspirados, que querendo ou não, eles usam referências externas, né, dos perfumes importados e perfumes de nicho. Temos os perfumes artesanais, que eles seguem o conceito da perfumaria de nicho. Por quê? O perfume que ele é criado artesanalmente, ele tem um público específico. Geralmente quem faz o artesanal, ele não pensa num grande mercado, até porque ele não tem produção para isso, né? Ele não tem toda uma estrutura, um aparato para desenvolver perfumes assim em larga escala, por isso que ele é artesanal. É aquela coisa mais nichada. E é por isso que aí veio também o conceito de perfumes de nicho. Deixam de ser simplesmente artesanais para ter um conceito assim mais abrangente. E o nicho, ele traz justamente a percepção mercadológica de produtos feitos para um público segmentado. Esse público segmentado é aquele que está cansado da perfumaria mainstream, que são os perfumes importados, digamos que seja a Natura e o Boticário dos outros países lá fora, mas eles vendem ao redor do globo terrestre, ok? Então, gente, esses perfumes de nicho, eles entregam algumas coisas que esses perfumes designers não têm. Ou seja, o conceito de trabalhar em cima de certas matérias-primas, ou o conceito de trabalhar com ingredientes naturais, o que é muito raro, porque nós sabemos o preço, o custo que eles têm, que é elevadíssimo, ou o conceito de trabalhar com
produtos muito singulares que não têm nenhum apelo comercial, ou eu poderia dizer como anti-perfumes, né? Tipo a Comme des Garçons faz. Cara, é muita coisa assim para mostrar para vocês, mas a gente precisa entender que esses perfumes eles existem e eles têm um público designado. Os perfumes de nicho, eles não foram feitos para a grande massa, para nós que somos os maiores consumidores, tá? Estou falando isso a nível macro. Só que tem pessoas que usam perfumes de nicho. Eu uso perfumes de nicho, tenho certeza, ou quase certeza que você aí já usou, ou pelo menos já sentiu perfume de nicho pelo menos uma vez, ou conhece alguém que já sentiu. Tô certo ou tô errado? Por que isso, gente? Olha só. Esses perfumes, eles chegaram como sendo, de uns anos para cá, uma salvação para fugir da perfumaria designer, porque eles acabaram entrando assim em um ciclo vicioso, onde sempre se saem as mesmas coisas com as mesmas propostas e é tudo muito repetitivo, porque o mundo hoje ele entrou no modo piloto automático também, onde a criatividade foi tolhida. A gente tem liberdade criativa, mas o público não lida muito bem com essa criatividade. Logo, a gente vai dar de nariz com as mesmas coisas. Quando tem algo muito novo, a gente torce assim, não sei. Só que o mais curioso é que quando existe uma persistência, esses produtos acabam vingando. Lembro que de uma vez que eu li um dos estudos que eu fiz sobre o Le Male de Jean Paul Gaultier. Perfume esse que eu já deixei claro 1 bilhão de vezes que eu não gosto. Mas, se a gente falar de história, a gente tem que entender de que Le Male foi um sucesso faraônico de quando ele veio ao mundo. Por quê? Ele quebrou regras na época que ele foi lançado, porque a perfumaria masculina não pendia para perfumes que tinham uma base de baunilha tão proeminente. E ele tinha uma estrutura fougère, toda ali bem arquitetada, só que na base ele contrastava com tudo aquilo que for apresentado antes. É um perfume que ele impactava, ele era chocante. E isso, no primeiro momento, fez um burburinho no mercado, porque era excêntrico. Perfume masculino, com uma dose cavalar de baunilha, geralmente usado em perfumes femininos, cara, não tem como isso dar certo. E deu. O perfume é um sucesso de vendas até hoje, principalmente para o público que já tem aí mais de 40 anos, que aproveitou a época de onde ele era uma hype, né, no auge de suas juventudes, e hoje aí os seus 40, 50 usam Le Male aí, quem gosta, né, mesmo depois de muitas reformulações, e são super felizes com ele, tá? Então existem esses conceitos, mas a gente precisa entender também que a perfumaria, até mesmo a perfumaria de nicho, ela obedece ou não porque assim, existe uma linha lógica para as coisas. E essa linha lógica, ela vem da perfumaria designer, tá? Pode, assim, o pessoal espernear, não aceitar, peitar todo mundo, mas é fato de que a perfumaria designer, ela é quem rege as normas no mundo, porque a perfumaria está diretamente atrelada à moda. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Até porque as grandes marcas dos perfumes designers importados que a gente conhece estão e são também pertencentes a marcas de roupas. Pois é. Jean Paul Gaultier, que eu falei aqui agora, eu não curto muito porque o conceito da marca é atrelado à moda. E a moda Jean Paul Gaultier é excentricidade, é o chocar, impressionar. E eu já sou um pouco mais clássico. Então esse tipo de moda não me agrada. Por isso que os perfumes também não vão muito bem comigo. Pegaram a ideia agora? O outro exemplo de excentricidade aqui, Paco Rabanne. Também não me dou muito bem com eles. Um ou outro, sim, eu uso para ocasiões específicas, mas de um modo geral, não curto muito a marca também não. Outro exemplo, Thierry Mugler, mesma coisa. Inclusive faz muito sucesso entre as mulheres porque os perfumes são extremamente marcantes e com grande duração na pele. Então as pessoas acabam comprando nem tanto pela excentricidade, pela história, pelo contexto, mas sim pelo desempenho. Você gasta um pouquinho, mas ali é um perfume que você passa pouco e dura bastante e perfuma bastante também. Não necessariamente se são bons ou ruins, né?
mas porque eles têm projeção. Então, aqui no Brasil, eles fazem muito sucesso por isso. E por aí vai, gente. Temos vários grifos. Pegando aqui agora um exemplo que puxa para o clássico, Bulgari. Observem como são as vestes da Bulgari, as joias da Bulgari. Dá uma olhadinha na internet depois para vocês verem. A Bulgari, gente, os relógios. Cara, eu tenho um sonho de princesa de ter um relógio Bulgari para mim ainda. Só que eles são extremamente caros. Isso foge completamente do padrão de um mero mortal pagador de imposto. Como eu e como você também, né? Ou grande parte, né? Só quem tem muita grana, muita bala na agulha, só quem é muito abastado tem um relógio desses em casa. Isso sem contar Rolex, Cartier e por aí vai, né? Fora aqueles outros nichados assim que dispensam comentários também. Até os relógios passam pelo nicho, né? Tem os comerciais e tem os relógios de nicho. Mesmo conceito, tá, gente? E a perfumaria, ela obedece também esses padrões. Então a gente precisa entender por que as coisas funcionam assim. Então, a perfumaria designer, ela determina as regras, ela joga e ela tem as cartas, é o dealer. E nós pegamos essas cartas para julgar. Mas nem todo mundo curte o jogo e quer usar uma mão que não tem, usando termos de poker, né? Ou quer fazer um outro jogo, mas a gente precisa entender quem dá as cartas. Você pode criar um jogo alternativo, mas o baralho é o mesmo. As cartas são as mesmas. Você pode colocar um baralho a mais, fazer um bolo de cartas desse tamanho, mas não deixa de ser baralho. Entendem? A perfumaria, ela tem uma árvore, ela tem uma Yggdrasil, que é a perfumaria designer, que é vinculada à moda. Ponto final. Adriano, quem te disse isso? Eu fiz estudos onde toda a origem da perfumaria hoje tem vínculo com designers. Claro que a gente tem conceitos, por exemplo, no Oriente Médio, da perfumação, com Bacor, né? Essa coisa toda. Mas eu separei Oriente de Ocidente. O Oriente tem todo o contexto histórico. Mas onde o perfume se tornou comercial foi no Ocidente. Onde que começou realmente a valer muito, a girar uma indústria financeira muito grande. Só que, querendo ou não, é perfume, tá? E até os perfumes árabes hoje, de nicho, eles observam as tendências de quem manda, de quem tem as cartas, que são a perfumaria designers. Exemplo, a Amouage, que é de Oman. A Amouage, eu sou suspeito para falar, eu amo. Mas eles fazem uma leitura para entregar algo que seja diferente, como uma assinatura olfativa que só eles têm. Por isso eu gosto muito da marca, porque mesmo sendo perfumes assim, um pouco caros, eles conseguem entregar um conceito que condiz com tudo aquilo que eles pregam. Desde os perfumes mais suaves, tipo um Beach Hut, até uns mais pancada, tipo o Interlude. Aquilo que eles prometem, eles entregam. Então casa certinho. E querendo ou não, são perfumes que vendem muito, mesmo sendo muito caros. Claro que aqui no Brasil é um pouco mais difícil, né? Porque o poder aquisitivo do público é muito disparate com outros países que ganham em dólar, em libra, em euro, etc. e tal. Ou petrodólares. Então aqui no Brasólia é um pouco mais difícil, né? Mas até nisso, até a Amouage, a toda poderosa Amouage, observa o mercado de importados. A moda. Por quê? O que a moda está fazendo agora? O que está dando certo e o que está dando errado? Eles fazem esse estudo, eles fazem briefing, fazem case de sucesso, fazem matriz BCG, eles estudam o mercado, eles não lançam nada por lançar. Vocês entendem? Eles precisam ler, eles precisam usar as cartas para julgar. Daí eles fazem jogos melhores, com mãos melhores e vencem os jogos porque eles conseguiram ser mais competentes. Mas eles jogam para um público específico, que de repente não gosta de pôquer, gosta de truco. Tá? Só, gente, é uma comparação bem esdrúxula aqui, só para a gente entender. Mas não deixa de ser carta, não deixa de ser baralho, tá? Então, juntando tudo isso, essa pangeia de informações que eu falei com vocês aqui, a gente chega na seguinte informação, ou na seguinte conclusão. A perfumaria, ela é, por assim dizer, um gato de Schrödinger, né? Ela é paradoxal. O que é bom é ruim também. Por isso que o conceito de perfume de nicho, ele entra exatamente aí. Porque para você achar algo ruim, uma outra coisa tem que ser boa. E o que é bom? É aquilo que o seu cérebro diz para você que é interessante para você e para o seu convívio.
Então, aquilo que choca o seu hábito, inclusive, se você quiser reprogramar um pouco a sua mente sobre isso, recomendo o livro O Poder do Hábito, tá? Ele é muito bom, ele é transformador. Sugestão de livro do Tio Cheiroso aí, O Poder do Hábito. Hábitos, eles são poderosíssimos. Eles podem influenciar você para coisas boas e para ruins também. Só depende de você, tá? Então, gente, quando eu fiz essa associação do gato, é porque a gente não tem hábito de lidar com certas coisas, e principalmente quando a gente lida com perfumes, no caso o Oriente Médio, que já tem toda uma estrutura milenar, ingredientes que são cultivados aí há centenas e centenas de anos. Então, a gente acaba se deparando aí com algo que contrasta com a nossa realidade. E querendo ou não, quem está aqui agora e me assiste do Ocidente, né? Muito difícil alguém que esteja, por exemplo, agora aí nos Emirados Árabes, que fale português e esteja me assistindo. Inclusive, se tiver, um abraço para vocês aí. Tá? É só um exemplo aqui, gente. Por que disso? Porque nós temos hábitos, temos costumes, nós temos aí, em termos de alimentação, a gente come as mesmas coisas: arroz, feijão, carne, salada, frutas, fast food, sobremesas, a gente frequenta lugares parecidos, com comidas parecidas, e é isso. A comida exótica, ela choca, porque o nosso paladar não está acostumado com isso. Ele liga no cérebro que manda informação pra gente: opa, tem coisa errada aí. Por isso que tudo que é diferente choca, tá? Se você vai numa festa, por exemplo, uma balada, que tá todo mundo de roupa branca, a obrigação da balada é roupa branca. Todo mundo vai de branco. A festa do branco lá, acho que a Skol fazia isso uns anos atrás aí, né? Era balada, inclusive, de alto nível. E aí, de repente, chega lá uma mulher com um vestido rosa. Vai todo mundo olhar para ela. Primeiro que talvez ela seria barrada bem na porta do evento. Mas choca. Vocês entenderam? É o diferente. O diferente, ele causa essa sensação. Ela não seguiu as regras do evento e, de repente, foi convidada a se retirar. Ou volta pro carro, troca de roupa, bota a roupa branca e vai para a festa. São regras da casa. Então, a perfumaria e o nosso cérebro, eles fazem essa conexão direta. A gente tem hábitos e, de repente, quando você força ao contrário esse hábito, isso se torna um choque. Mas quando você começa a habituar isso, aquilo passa a se tornar familiar para você. Por mais que seja ruim, mas o ruim eu estou dizendo não no conceito de ser ruim mesmo, de péssimo, mas sim o ruim do desconforto. Mas você aprende a gostar. Igual lidar com gente chata. Brincadeira, gente. Mas isso é importante porque é uma neurociência muito louca, cara. E a perfumaria, assim como a alimentação, a gente se condiciona a comer. Para quem treina, por exemplo, tem que comer certas coisas que eu particularmente não gosto. Mas se é para ter saúde, você vai ter que aprender a gostar de comer aquilo, porque vai fazer parte da sua rotina. Por exemplo, tem alguns whey protein que eu já tomei, que ele chega numa parte que eu não consigo mais tomar. Ele fica rançoso, pegajoso e me dá ânsia de vômito. Mas eu preciso tomar o whey protein, senão eu não vou criar músculo. Então eu tenho que forçar o meu corpo a gostar daquilo, ou ir trocando de whey até achar um que melhor me identifique. Eu já até achei uns, só que os valores são bem puxados. E isso acontece mais ou menos com a perfumaria de nicho também. Na comida, você pega ali, exemplo, o caviar. Todo mundo fala de caviar. Cara, eu acho o caviar ruim, mas tem gente que adora. Frutos do mar. Eu acho super chique quem tem afinidade com alimentação de frutos do mar. Eu não gosto. Não sou muito chegado. No máximo peixe, olhe lá. E frito, tá? Sushi também eu não sou chegado. Minha namorada, ela pega no meu pé um tanto por causa disso, vocês não têm ideia. Se tiver fritinho, eu acho que até desce, mas cru assim, não sou muito fã mesmo. Uma outra coisa vai, mas se for exótica demais, meu organismo rejeita, tá? Coisa minha. Só que aí, com o passar do tempo, até o sushi é um bom exemplo. Você vai experimentar um, depois você experimenta outro, e outro, e outro. Por fim, daqui a pouco você está tão afim de sushi que você quer comer direto. E eu tenho medo de gostar de sushi porque é caro. Então, inclusive, a Dona Onça sabe disso. Ela gasta um dinheirinho bom com sushi, né? Estou de olho em você, senhorita. Vamos lá. Então, gente, para perfume a mesma coisa. É questão de hábito. Então, são hábitos que a gente desenvolve e a gente vai treinando com o passar do tempo, tá? No começo, tudo é muito ruim. Por isso que é tão paradoxal.
Porque hoje aquilo que é ruim para você, de repente amanhã, depois de amanhã, ou daqui a uma semana, um mês, pode ser a oitava maravilha do mundo. Já citei casos aqui uma vez do perfume Gucci Pour Homme e do M7 de Yves Saint Laurent. Esses dois perfumes, todas as vezes que eu experimentei no começo, eu tive um mal-estar absurdo. E hoje eles encabeçaram a lista de perfumes que eu mais amei na minha vida toda. Pois é, né? Como teve perfumes que eu já usei, que em um dado momento eu era loucamente apaixonado, e que hoje eu não faço questão nem de ter na coleção para falar que tem. Acontece, né, gente? Então, hábitos. Então, a gente lida aí de frente com esse gato de Schrödinger absurdo, né? Onde aquilo que de repente é bom também não é. Depende do ponto de vista. É tudo um paradoxo. Eu posso pegar o número 6 aqui, jogar ele no chão, mas quem estiver olhando para ele da minha frente vai ver que é 9. Mas para mim é o 6. Ponto de vista. Eu escutei isso, inclusive, da minha professora de perfumaria artesanal. Não existe pano feio na cozinha de Deus. Bom, né? Tudo questão de ponto de vista. Vou mostrar aqui dois perfumes onde eles se contrastam e geram aí um paradoxo absurdo na hora de avaliar fragrâncias. Tenho aqui um que é um dos mais amados do planeta Terra, onde pelo menos eu chuto e por baixo 90% da população mundial gosta dessa fragrância. Para não dizer o mínimo, tá? Por mim até mais. Gosto de alguma forma porque ele é um perfume que foi feito para acertar mesmo. Não obstante, ele é best-seller em todos os cantos do mundo que tem perfume importado. Dior Sauvage. É difícil não gostar de Sauvage, tá, gente? Ah, mas Adriano, eu não gosto. Então você faz parte de uma minoria, porque em testes cegos, no uso, na rotina, Sauvage é um dos perfumes mais agradáveis que tem no mundo, tá? E é um fugi aromático que combina com toda e qualquer situação, ocasião que você quiser, tá? E eu gosto bastante. Se ele fosse tão ruim, não tinham tantos flankers, não tinha tantas imitações, não tinha tantas romagens e por aí vai, né? Inclusive tem perfumes de nicho que usaram a estrutura do Sauvage para criar algo novo. Para vocês verem que ele não é qualquer coisa. Ele ditou tendência. Ditou tendência. Depois, se vocês quiserem pesquisar, observem a estrutura fugi aromática do Sauvage, joga no Fragrantica e listem ali perfumes que se aproximam dele, até pessoas que comentam sobre. Inclusive, eu vou além. Vou falar de um aqui que eu acho que usou o DNA do Sauvage, mas fez um perfume novo. É um Sauvage Premium. É um Sauvage Pro Max. É o Cherjoff Farce. Sim, peguei pesado. Nossa, Adriano, eu não acho que parece com o Sauvage, não. Presta atenção na estrutura olfativa do perfume, depois me conta. Dá uma lidinha lá, depois vocês vão ver. Dica do tio cheiroso, hein? Então peguei aqui, e o lado, um perfume que agrada fácil qualquer pessoa. Homens e mulheres amam essa fragrância, tá? E agora do outro, um perfume de nicho, que ele é desenvolvido em cima de uma única nota, que é o Agar Oud, ou apenas Oud, e especificamente o Oud cambojano. Este perfume aqui da Asghar árabe, que é o Denal Oud Taskar. Ele não é um perfume fácil. Se eu mostro para uma pessoa que está acostumada com perfumes designers mais fáceis de agradar, como o Sauvage, esse perfume aqui ele vai ser recebido como sendo ruim. A pessoa ou as pessoas que lidarem com ele vão achar ele horrível. Por quê? Porque ele é um oud puro. Então elas vão se chocar com a fragrância. Como eu já tenho o hábito de usar perfumes com oud, ele não me apavora. E é claro que, por ele ser praticamente um oud concentrado, a um primeiro momento ele choca mesmo. Exatamente aquele lance que eu falei do vestido rosa numa festa de branco. Todo mundo vai perceber. No caso, a primeira pessoa é você. O seu olfato vai entrar em conflito com você. Caramba, que perfume é esse? Que coisa horrível é essa que eu estou usando? É um conflito. Mas quando você vai desenvolvendo o seu olfato, treinando calmamente, pausadamente, depois você vê o tanto que esse perfume tem o seu valor. Então, o feio tornou-se belo. Vocês entenderam? Na perfumaria isso ocorre muito bem. Inclusive eu cheirei ele aqui já várias vezes e eu já acho o cheiro formidável. Eu sou suspeito para falar de oud, né? Então, tem vários perfumes com oud aqui em casa, então para mim isso é até mais fácil de explicar para vocês. Mas isso é importante para a gente entender. Temos aqui o ruim e temos aqui o bom.
Só que isso acontece dentro de uma grande maioria. Se a gente não treina o nosso olfato, realmente esse tipo de paradoxo vai acontecer. Como vão ter pessoas que vão achar esse perfume aqui maravilhoso e vão achar o Sauvage algo comum, clichê, blasé, dentre outros adjetivos assim que não convém, né? Que, poxa, não, isso é um perfume muito comum, eu quero algo diferente. Aí tem gente que usa aquelas roupas mais exóticas, carros que tem outros tipos de tecnologia, com visual que fuja assim, do padrão que o mundo inteiro adotou. É a moda, gente. Querendo ou não, a moda ela dita regras e essas regras elas vão se reciclando ao passar dos anos, tá? Na perfumaria isso não é diferente. Então é por isso que eu estou aqui falando para vocês que não existe perfume de nicho ruim. Existe conceito, existe um paradoxo, onde o que é bom para mim pode não ser para você, e o que é bom para você pode não ser para mim, e tá tudo certo. O que importa é que o dado perfume que você tenha seja bom para você, para o seu uso e nada mais. Sem se preocupar com questionamentos alheios. Mas essa geração que a gente vive hoje, ela é tão preocupada assim com o que os outros vão dizer, né? Que gente, autoestima é um negócio muito bom de tratar também, viu? Fica a dica aí. A gente tem uma necessidade de aprovação. Cara, receber elogio é sempre bom. Quem não gosta de ser elogiado, né? Acho que qualquer pessoa no mundo gosta. De repente você fez um bom trabalho, você recebe um elogio por ele. Você é um bom motorista e você recebe um bom elogio por ser. Você é uma pessoa muito honesta, muito sincera, de repente ser sincero demais incomoda, mas pode ser bom porque você é muito franco, muito verdadeiro. Você é uma pessoa muito bonita e de repente a sua beleza ela abre portas. Você é elogiado por isso. Você tem algum atributo que chame a atenção e esse atributo ele é elogiado, aquilo te faz bem. Elogios fazem bem. Eles são motivadores, mas eles não podem ser essenciais. Eles não podem fazer parte da base da pirâmide de Maslow, tá? Eles têm que ficar lá mais para cima. Irrisórios. Podem existir, mas eles têm que ser irrisórios. Porém, tem muita gente que inverte as coisas. Coloquei um elogio de perfume como sendo algo fundamental, que não sai de casa se não for para ninguém comentar. Seu perfume tá assim, assado. Gente, para, né? Então, toda vez que você lidar com perfume agora, lide primeiro com você. O que você quer? O que você procura? Cansou dos perfumes serem muito parecidos? Dá uma chance para os perfumes de nicho, você vai se surpreender com o mercado. Mas no começo, realmente, ele dá uma bugada no nariz e no cérebro da gente. Mas depois, com o hábito, as práticas, treinamento olfativo, experimentação, degustação, você acaba se apaixonando. Mas lembre-se também de que por ser um nicho específico de mercado, eles não têm o preço que a perfumaria designer tem. Alguns você vai até dar sorte, que eles são preços competitivos. Outros, não. A Moage mesmo, por exemplo, como eu citei aqui, são perfumes que passam aí da casa de R$2.000. Isso não é barato. Como tem perfume designer, que também já estão na casa de milão, né? 1.000, 1.200, que também é um absurdo. Mas a gente sabe que isso é Brasil e o nosso custo de vida aqui é mais complicado. Então, tenha calma e pesquise com calma, avalie o seu perfil, porque dentro do seu perfil que você vai saber que tipo de perfume que você gosta. E não porque fulaninho disse que é bom, é porque você disse que é bom. Entendeu a diferença agora? Então é por essas e outras que o brasileiro ele lida tão mal com perfumes de nicho, porque ele se preocupa demais com a opinião alheia e porque os perfumes eles fogem de um padrão comportamental que a gente tem aqui no Ocidente, seja Brasil, seja Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, não interessa. Aqui no continente as Américas, nós temos alguns hábitos parecidos, outros nem tanto, mas o fato é, em se tratando de perfumes, nós costumamos usar as mesmas coisas. E perfumes mais leves, mais aromáticos, costumam agradar mais porque eles são mais fáceis, mais palatáveis e fazem parte assim do nosso cotidiano. Perfumes mais orientais, densos, esfumaçados, incensados, com wood, eles podem estranhar porque você não tem hábito de lidar com isso. Um exemplo besta aqui, quem trabalha naquelas casas de artigos esotéricos, onde tem tudo muito incenso, aquelas pedrinhas, aquelas varetinhas de incenso, roupas muito coloridas, eles não vão achar ruim perfumes árabes, porque eles já conhecem incenso e ficam ali todos os dias. Aí quando eles lidam com incenso, uma fumaça, uma madeira diferente, eles acham o máximo. Entenderam? Então, gente, questão de hábito, tá?
você trabalhando o hábito, você consegue acessar coisas inacessíveis. Você consegue atingir o inatingível, libertando a sua mente aí de limitações. Agora, se você não quer se envolver no complexo do gato de Schrödinger, continue vivendo à sua maneira para não ter que perder tempo com isso, tá? É basicamente isso, gente. Não existe perfume ruim. Existe hábitos não desenvolvidos e questões culturais. É basicamente isso, tá? Então, fica a seu critério sobre o que escolher e como escolher. Isso o seu bolso também permitir. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. É um vídeo de meia hora, é quase um podcast, né? Mas eu espero que seja elucidativo. Eu tive um insight legal para fazer esse vídeo e espero que seja esclarecedor. E em caso de dúvidas, estou à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tchau!